No Brasil do século XIX, em meio à luta contra a escravidão, um período marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas, a busca por justiça e igualdade era uma constante. Nesse cenário desafiador, surge a figura inspiradora de Alfredo Gomes, um homem cuja vida e obra se tornariam um farol de esperança para muitos. Alfredo Gomes dedicou sua vida à escrita e à pedagogia, acreditando firmemente que a educação era a ferramenta mais poderosa para a emancipação social. Ele via na educação um meio de transformar vidas e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Gomes acreditava que o conhecimento era a chave para romper as correntes da ignorância e da opressão, permitindo que as pessoas se libertassem das limitações impostas pela falta de acesso à informação e ao aprendizado. Ele sonhava com um Brasil onde todas as crianças tivessem a oportunidade de estudar e crescer, abrindo caminho para um futuro mais promissor para todos os brasileiros. Através de suas ações e ensinamentos, Alfredo Gomes plantou as sementes de um futuro onde a educação seria a base para a liberdade e o progresso. Nascido em Inserir data e local de nascimento, Alfredo Gomes cresceu em um ambiente repleto de histórias e tradições. Desde pequeno, ele se interessava por tudo ao seu redor, sempre curioso e ávido por aprender. Alfredo Gomes teve uma vida marcada pela paixão intelectual e pela busca por justiça social. Ele não apenas lia vorazmente, mas também questionava o mundo ao seu redor, buscando entender as complexidades da sociedade brasileira. Desde cedo, demonstrou grande apreço pelo saber, dedicando-se com afinco aos estudos. Na escola, era conhecido por sua dedicação e inteligência, sempre se destacando entre os colegas. Seus professores viam nele um futuro brilhante. Sua escrita, afiada e contundente, logo se tornou instrumento de denúncia contra as desigualdades sociais que assolavam o Brasil da época. Alfredo usava suas palavras como uma arma poderosa, lutando contra as injustiças e dando voz aos oprimidos. Entre suas obras mais importantes, podemos mencionar ao menos duas obras mais importantes e suas datas de publicação. Cada livro era um reflexo de sua luta e de seu compromisso com a verdade, inspirando gerações a seguir seus passos e a nunca desistir de lutar por um mundo mais justo. Para Alfredo Gomes, a educação não se resumia a simplesmente transmitir informações. Ele a via como um processo transformador, capaz de despertar o senso crítico e a autonomia nos indivíduos. Gomes defendia que a educação era um direito de todos, independentemente de classe social, raça ou gênero. Acreditava que somente por meio do conhecimento o povo brasileiro poderia alcançar a verdadeira liberdade e construir uma nação mais justa e igualitária. A tarefa de promover a educação em meados do século XIX no Brasil era desafiadora. O país ainda se recuperava das marcas profundas da escravidão e o acesso à educação era um privilégio restrito a uma pequena parcela da população. Alfredo Gomes, em seus escritos e discursos, denunciava as desigualdades sociais que impediam o acesso à educação, especialmente para os afro-brasileiros, recém-libertos da escravidão. A literatura se tornou uma poderosa arma na luta de Alfredo Gomes por uma sociedade mais justa. Em suas obras, ele retratava a dura realidade da época, denunciando as mazelas da escravidão e a necessidade urgente de investir na educação como ferramenta de transformação social. Seus romances, contos e ensaios serviam como instrumento de conscientização, despertando a crítica e o debate sobre os problemas que afligiam o Brasil. O legado de Alfredo Gomes. Uma chama que ainda ilumina. Alfredo Gomes deixou um legado inestimável para a educação e a cultura brasileira.
Sua luta incansável pela democratização do ensino e sua crença no poder transformador da educação continuam a inspirar educadores e ativistas sociais até os dias de hoje. Seu nome se junta ao rol de figuras ilustres que dedicaram suas vidas a construir um Brasil mais justo e igualitário. Alfredo Gomes e a luta atual por uma educação inclusiva. As ideias de Alfredo Gomes se mostram mais atuais do que nunca. Em um mundo ainda marcado por desigualdades sociais e raciais, a luta por uma educação justa e inclusiva continua sendo um desafio urgente. As palavras de Gomes ecoam como um chamado à ação para que a educação seja, de fato, um instrumento de libertação e justiça social para todos. A influência de Gomes na cultura brasileira. A influência de Alfredo Gomes transcende o campo da educação, permeando a cultura brasileira de maneira significativa. Sua obra literária, marcada pela crítica social e pela defesa dos direitos humanos, inspirou gerações de escritores e artistas engajados em causas sociais. Seus textos continuam a ser estudados e debatidos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais crítica e consciente. Conclusão: honrando o legado de Alfredo Gomes. Alfredo Gomes foi um visionário, um homem que dedicou sua vida à causa da educação e da justiça social. Sua trajetória é um exemplo de perseverança e dedicação, e sua memória deve ser celebrada e preservada. Celebrar a vida e obra de Alfredo Gomes é manter acesa a chama da esperança por um futuro mais justo e igualitário. Ele acreditava que a educação era a chave para transformar a sociedade e abrir portas para um mundo de oportunidades. Sua visão era de um Brasil onde todos tivessem acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para construir um futuro melhor. Seu exemplo de luta e sua crença inabalável no poder da educação nos convidam a continuar lutando por uma sociedade onde o conhecimento seja um instrumento de libertação e progresso para todos. Alfredo Gomes nos ensinou que a educação é um direito fundamental e que devemos trabalhar incansavelmente para garantir que todos tenham acesso a ela. Que seu legado continue a inspirar gerações futuras a construir um Brasil mais justo, igualitário e promissor. Que possamos seguir seus passos e continuar sua missão, garantindo que a chama da educação e da justiça social nunca se apague. Alfredo Gomes vive em cada um de nós que acredita em um futuro melhor através do conhecimento e da união.